Boa noite. Vamos orar nessa noite gloriosa, noite poderosa, noite onde nós podemos adorar o nosso Pai, sabendo que Ele é um Deus fiel, um Deus bom, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que nos ama. Quando a gente deixa de olhar a situação que estamos enfrentando e começamos a olhar para o nosso Pai Celestial, louvando e adorando a Ele, todas as coisas mudam. Porque nós temos que entender que nascemos pecadores. Todo mundo nasce pecador. Por que isso é importante? Porque às vezes nós achamos, naturalmente falando, que aquela pessoa que é boa, aquela pessoa que nunca roubou, nunca fez mal para ninguém, ela vai para o céu. Mas não é real. Por isso estamos aqui, para que o mundo possa ver Cristo em mim, Cristo em você. Nós nunca podemos nos esquecer que não chegamos no céu pelos nossos méritos, porque somos bons. Chegamos ao céu porque Jesus é bom, porque a nossa natureza foi mudada. Não é Deus que manda alguém para o inferno. Quem mandou para o inferno foi Adão. Adão colocou toda a raça humana no caminho da morte. Por que nós não podemos nos esquecer disso? Porque você tem que ser um intercessor na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Porque se nós não nascermos de novo, tudo que você faz na morte é nada. Tudo que a Rita fez enquanto ela estava morta é como se não existisse. Agora nós existimos em Cristo. Então vamos orar nessa noite, vamos agradecer o nosso Pai Celestial, porque Ele é bom. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero que você comece a pensar no quanto Deus é bom para você, no quanto Cristo veio, quanto a misericórdia dEle te alcançou. Você não está sozinho, você não está sozinha. Palavra do nosso Pai é a verdade. Pai, nós te damos graças nessa noite. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Tu és extraordinário, tu és um Deus incrível. Muito obrigada, Pai, pela manifestação de dons no nosso meio nessa noite. Muito obrigada pela manifestação de cura, de milagre. Muito obrigada pelo batismo com o Espírito Santo. Muito obrigada pela palavra revelada, pelo entendimento. Não sairemos daqui do mesmo jeito. A tua palavra é reveladora. Tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos persegue, tudo aquilo que é um bloqueio no nosso caminhar em Cristo, seja agora afastado pelo poder do teu nome, Jesus. Que haja entendimento, que haja palavra revelada nessa noite, que haja mudança do nosso pensamento. Muito obrigada, Pai, nós te amamos. Nós te amamos, Tu és santo, Tu és um Deus santo, que já fez tudo por nós. Não existe nada nessa noite que o Senhor não possa fazer. Muito obrigada pela Tua palavra ministrada nessa noite, Pai. Muito obrigada pela Tua palavra revelada ao nosso coração. Muito obrigada porque contigo saltamos muralhas, corremos rápido. Muito obrigada porque não temos medo. O teu perfeito amor lança fora todo medo. O teu perfeito amor lança fora todo medo. Nós não temos medo. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe aonde nós estamos. E o teu braço não é curto para que não possa nos alcançar. Muito obrigada pela mudança em nós, que o Teu Espírito opera nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos é não fazermos a separação da nova natureza de quem somos hoje com as coisas que nós aprendemos com o mundo, com aquela vida que nós tínhamos antes. Todos nós nascemos de novo.
E no dia que você nasceu de novo, alguma coisa aconteceu. O que foi que aconteceu? Você morreu. E você ressurgiu, renasceu em Cristo. Então aquela vida que você tinha antes não é mais a sua vida. Hoje nós estamos no reino de Deus, nós estamos numa jornada rumo ao céu, nós somos todos filhos e filhas de Deus por fé em Jesus, temos uma nova natureza e o retrato da nossa nova natureza é a imagem de Cristo. Nós somos exatamente a imagem de Cristo, essa imagem sendo formada cada vez mais em nós. Por isso que você tem que alimentar a sua nova natureza com a palavra. Nós precisamos orar no Espírito Santo, porque os dias da chegada de Jesus se aproximam. É só você olhar o cenário do mundo, não só do nosso país, mas de todas as nações da Terra. Se você olhar o que está acontecendo, o que os homens estão pensando, o que eles estão achando, aquilo que eles estão fazendo, e é tudo o oposto da palavra de Deus. É por isso que nós temos que nos firmar na palavra. O seu maior inimigo é você mesmo. Não é o outro. É você. Porque você vai ter que escolher. Se você vai crer na palavra de Deus, se você vai entender a necessidade dessa transformação que tem que acontecer em você. Porque se você não passar por essa transformação, você vai desejar, mas não vai ter. Porque Deus não pode mentir. Deus é a verdade. Se você não anda na verdade, não tem como Ele fazer. Porque Ele é a verdade, nós somos família da verdade. Por isso que eu tenho que saber exatamente o que eu estou fazendo nessa terra. Eu sou uma filha de Deus vestindo uma roupa de uma médica, vestindo a roupa de uma dona de casa, vestindo a roupa de um profissional qualquer da saúde. Ou qualquer profissional. Mas eu sou, em primeiro lugar, uma filha de Deus. Você é uma filha de Deus. Você não deixa de ser filho porque você saiu da sua casa hoje pela manhã, está na rua, não é mais filho. Você é filho. Você tem uma identidade. E assim também é com o céu. Aquilo que eu quero falar nessa noite, que eu quero te encorajar, é porque você precisa compreender que quando você está lendo o Antigo, quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que estaria vindo, que é Cristo. Então, o Antigo Testamento fala sobre a pessoa de Jesus. Os 4 evangelhos é uma transição do Antigo para o Novo. Os 4 evangelhos, todas as parábolas de Jesus, ele fala sobre novo nascimento. Todas as parábolas. Foca novo nascimento. Foca aquilo que a lei, aquilo que a antiga natureza é e aquilo que você é, que as pessoas seriam na nova natureza. Então, por isso que quando você lê a palavra de Deus, você tem que saber que aquela é uma carta para você, te ensinando como ser, como viver nesse mundo. Porque pensa, quantas pessoas hoje, nesse exato momento que eu falo com você, estão indo para o inferno? A porção. E se você olhar a ficha de cada uma delas, naturalmente, pagavam seus impostos, podia ser muito culto, muito inteligente, fez muitas coisas boas aqui na Terra, mas o problema é que a pessoa não mudou a natureza. Lembra no Jardim do Éden, quando Deus perguntou, Adão, onde você está? Onde você está, Adão? A pergunta era, cadê o meu filho, Adão? Porque isso que eu estou vendo não é meu filho. Cadê o meu filho? Porque agora você é trevas, eu sou luz. No Antigo Testamento, ninguém era nascido de novo. Ninguém. Hoje, na dispensação da época que estamos vivendo, estamos na época da graça. E da mesma maneira que Deus fechou a porta da arca, foi fechada por fora, o tempo da graça vai terminar.
Então nós temos que entender que agora é o momento de nos fortalecermos. Começa a pensar comigo. Para onde você irá sem a verdade do Evangelho? Para onde você vai? Você vai continuar seguindo os seus sentimentos? Aquilo que você acha? Porque nós precisamos dar tempo para Deus nos ensinar. Porque nós não podemos mais andar como antes, pensar como antes, fazer as coisas que fazíamos antes. Tem que haver uma mudança. Pega comigo o Evangelho de João, capítulo 4. O que nós temos é a passagem de Jesus encontrando com a mulher samaritana. O que eu quero focar aqui? Eu quero focar aquela parte onde ela pergunta para Jesus, aonde vamos adorar a Deus? As pessoas falam, alguns falam que é em Jerusalém, vocês falam que é em Jerusalém. Outros falam que é no monte. Aonde vamos adorar a Deus? Aí Jesus fala um dos ensinamentos mais poderosos para nós e que as pessoas não entendem. Ele diz, agora o meu Pai está procurando verdadeiros adoradores. E não é nem ali, nem acolá que vocês vão adorar. Porque o que ele está dizendo com isso? Eu vou ler o texto todinho com vocês. Deus estava procurando por 4.000 anos o verdadeiro adorador. Porque só pode adorar a Deus aquele que tem a mesma natureza que Ele. Deus não estava indo de igreja em igreja, de congregação em congregação, procurando a melhor banda, a melhor música, o melhor som. Não. O verdadeiro adorador é todo aquele que nasceu de novo. Você é um verdadeiro adorador, porque você tem a mesma natureza de Deus. Antigamente eu achava que o verdadeiro adorador era aquele que chorava no altar, aquele que cantava melhor, aquele que... Não. Uma das maiores revelações da palavra de Deus é exatamente essa. Que Deus procura aqueles que podem o adorar em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Deus não é o pai da minha carne. Nós temos que tomar muito cuidado com as sensações, o sensacionalismo que hoje nós vemos nas igrejas. Que tentam manipular as nossas emoções. Lembra, Deus é espírito. Você toca em Deus pelo teu espírito. Então Deus não está olhando se eu estou chorando, se eu estou de pé, ajoelhada, se eu estou cantando bonito. Ele quer o quê? Ele quer o meu coração. Ele quer a verdade que está em mim. Tem uma porção de enganos por aí. E Jesus disse que nos últimos dias, uma das armas de Satanás seria o engano. Por isso que você precisa amadurecer e crescer na sua fé. É fácil matar um bebê, mas um adulto é mais difícil. Então você tem que saber que a sua carne nunca vai se converter, nunca. A sua carne não entra no céu. Por isso teremos um corpo glorificado. A nossa carne volta ao pó. Hoje eu estou vestindo essa roupa, esse corpo da Rita. Só que eu sou filha de Deus dentro desse corpo. Infelizmente eu tenho que continuar com Ele para viver aqui. E Ele me dá trabalho, porque Ele quer as coisas do mundo. Ele ama as coisas do mundo. E da onde vem a sua fome por comida, vem a sua fome pelo pecado. É por isso que o jejum age diretamente na carne. Se você quer dominar o seu pecado, domine a sua carne. Jejua. Começa a jejuar. Porque da onde vem a vontade de comer, vem a vontade de pecar. É simples assim. Por isso que o jejum age diretamente na nossa carnalidade. Jejum não é um sacrifício para Deus. E nós temos que começar a falar e colocar as coisas corretamente. Sabe por quê? Porque no avivamento, todos nós que estivermos nos preparando, Deus estará trabalhando por meio de nós no avivamento. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai orar com o outro.
Então você tem que entender, os bebezinhos chegando, vai ter uma grande quantidade de pessoas nascendo de novo. E elas precisam ser ensinadas corretamente. Então tem muita linguagem errada. Você já ouviu falar e é notório, as pessoas chegam e falam, eu jejuei para Deus tirar o meu filho das drogas. Depois que eu jejuei para Deus, para o meu marido voltar para casa. Eu fiz um jejum. Alguns falam, eu jejuei, fiz voto de silêncio, eu fiz voto com Deus que ia ficar 1 ano sem comer chocolate, eu fiz um sacrifício, eu vou ficar 1 mês sem fazer isso. Jejum está relacionado sempre com comida. Não tem jejum de televisão, jejum de celular, jejum de rede social. Isso tudo é engano. Isso não é real. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é criancice, isso é tolice. Jejum está relacionado com comida só. E nós podemos praticar o jejum sim. Você vai dando os passos. Porque você quer dominar a sua carne, porque a sua carne é avarenta, é mentirosa, ela cobiça, ela é preguiçosa. Ela faz uma porção de coisas que te envergonham. Então você precisa dominá-la. Por isso nós temos as práticas espirituais. Precisamos crescer e amadurecer. Porque senão nós não vamos obter o fruto da nossa confissão. É muito importante você se localizar no tempo que você está hoje. Não fique distraído com o seu trabalho, não fique distraído com o seu casamento, não fique distraído com as coisas do mundo, com os noticiários da TV. Você é do céu. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E você pode mudar toda uma condição lá no seu quarto orando. Então vamos ver aqui, João capítulo 4, versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque ele disse para ela, chamar o marido, e ela disse, não tenho marido. E aí replicou Jesus, falando para ela, bem disseste que não tinha marido, porque esse que está com você não é o teu marido. Você acha que Deus não sabe tudo a teu respeito? Deus está em todos os lugares, vê todas as coisas, sabe tudo. Não dá para eu enganar Deus. Por isso que Deus quer o nosso coração, a transparência do nosso coração. João 4, vou continuar então, versículo 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Desde a queda de Adão no jardim do Éden, Deus está esperando por você e por mim, esperando a vinda de Jesus ao mundo, para que uma nova raça fosse criada, pelo Adão que veio do céu, não pelo Adão que veio da terra. Nós não somos mais pecadores, saímos de uma condição e fomos colocados em outra condição. Você é santo em Deus, separado. Não deixa a sua carne te envergonhar, te segurar. Porque existe um plano perfeito de Deus para você. Já pensou sobre isso? Um plano perfeito. E se você passar tempo com o Espírito Santo, esse plano será revelado.
Eu gosto de ler algumas biografias de homens que foram muito usados, mulheres, pelo Senhor no passado. E tem a biografia de Smith Wigglesworth, ele era um inglês. E ele era um encanador, ele era analfabeto, ele não lia, conhecia muito pouco a Bíblia. Ele aprendeu a ler um pouco o que ele sabia na Bíblia pela esposa dele, que era a pregadora. E ele ajudava, ele arrumava as cadeiras, e limpava o lugar para ela, e ela que pregava. Só que um dia ele foi batizado pelo Espírito Santo. E ele começou a orar no Espírito Santo, ele começou a adorar a Deus. E ele se tornou um dos maiores evangelistas da geração dele. Só no ministério de Smith Wigglesworth, mais de 10 pessoas foram ressuscitadas. Fora outros milagres que aconteciam. Mas ele só leu um livro na vida dele, a Bíblia. Só esse livro que ele lia. E tem muitas passagens interessantes com a vida de Smith Wigglesworth. Ele não admitia que entrasse na casa dele nenhuma outra notícia, jornal não entrava na casa dele, revista não entrava na casa dele, só tinha Bíblia na casa dele, só a palavra era falada. Porque ele enchia a mente dele com a verdade. Uma das passagens mais poderosas que eu vejo na vida de Smith, e eu creio que assim será no avivamento. Quando naquela tarde ele entrou dentro de um trem para ir para um outro lugar, ele sentou, o vagão inteirinho se dobrou e começaram a chorar. E se arrependendo do seu pecado. A glória de Deus entrou naquele lugar. Ninguém teve que pregar que eles eram pecadores. A presença de Deus era tão forte na vida de Smith naquela tarde, que o vagão inteiro se converteu. Caiu no chão, chorando e se arrependendo dos seus pecados. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu não preciso colocar a minha mão em você para você ser curado. Porque quem faz todas essas coisas é o poder de Deus, é a pessoa do Espírito Santo. A glória pertence a Deus. Pensa no que Deus quer te revelar. Se você entrar naquele quarto e passar um período do seu dia, de 24 horas do dia, você tem tempo para tudo, menos para Deus. E a eternidade se aproxima de você. Já vivemos a eternidade no nosso homem interior. Você nunca vai deixar de existir. Pensa comigo, daqui 1000 anos você estará em um lugar. Onde você estará? Se você não seguir a Cristo. E não adianta se arrepender do outro lado, porque não existe como se arrepender do outro lado. A tua chance é agora, não é depois. É isso que Jesus contou para nós naquela parábola de Lázaro e o homem rico. Do outro lado, o homem rico que estava no inferno, ele falava, ele tinha um corpo, ele enxergava, ele não ficava dormindo. E ele sabia que ele tinha 5 irmãos. E ele sabia que os 5 irmãos pensavam como ele. Ele sabia que ele não podia voltar à terra. Os mortos não podem voltar. Isso é uma doutrina errada. Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros se transformam como ele. Parecem anjos, mas não são. Porque os mortos não podem voltar, é só você ler na palavra de Deus. Se os mortos não podem voltar, quem é que vem então? É só você ler a palavra. Você vai entender que são anjos caídos. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Deus criou o mundo. Quando Deus criou o jardim do Éden, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. Na queda ele se transformou em Satanás, adversário de Deus. E Satanás viu Deus criar o jardim do Éden, criar todas as coisas e colocar Adão, a sua imagem e semelhança como filho. O
que custou caro ao céu e custa até hoje é o livre-arbítrio. Você tem poder de escolha, de decisão. Você não é um robô. Você serve a Deus e obedece a Ele se você quiser. Você é livre para não seguir esse caminho. Mas naquela cruz, Jesus salvou o mundo inteiro. O convite foi lançado. Mas você tem que aceitar o convite. Você tem que desejar passar pela porta que é Cristo. Você tem que dizer sim. Escolher ser família de Deus. Eu amo ser família Andrade. Eu gosto da minha família. Eu nasci na família Andrade. Mas eu não escolhi nascer na família Andrade. Os meus pais escolheram por mim. Mas eu, hoje, há muitos anos atrás, escolhi ser da família de Deus. Você escolheu ser da família de Deus. Em algum momento da sua caminhada nessa terra, você escolheu ser da família de Deus. E na família de Deus, o nosso Pai Celestial não pensa como os nossos pais naturais. É por isso que toda a tradição religiosa que você aprendeu com seus pais naturais tem que ser deixados de lado. Hoje você faz parte de uma outra família. Você é família de Deus, somos irmãos em Cristo. Não é a mesma coisa. Você tem que pensar como filho de Deus, andar como filho de Deus. O seu Pai Celestial cuida de você. Você não está aqui, alheio, solto nesse mundo. Como o mundo anda alheio às coisas de Deus. Então existe um lugar para você ficar por toda a eternidade, para o homem ficar. Eu fiz a escolha de passar pela porta que é Cristo. E eu tento todos os dias manter firme a minha confissão de fé, porque salvação se perde. Salvo uma vez, não é salvo para sempre. Nós temos que continuar o que andando em um caminho de santificação, de santidade, de oração, de confissão da palavra. O que é que nós estamos confessando? O que nós estamos fazendo? Porque as coisas estão mudando com muita rapidez no mundo. Se você pudesse enxergar o mundo espiritual, você ia ver anjos de tudo quanto é lado. Tanto anjos caídos quanto os anjos de Deus batalhando nas regiões celestiais. Então você é uma força na sua casa. Você não pode parar de orar e de investir em você mesmo. Porque o engano está assolando e destruindo a igreja. Nós temos que andar na verdade do Evangelho, que é um Evangelho de Jesus. O mesmo Evangelho que Jesus pregou é o mesmo que devemos pregar. Tem que ser o mesmo, com o mesmo poder. É por isso que nós devemos cada vez mais nos fortalecer, nos edificarmos na nossa fé santíssima. Para quê? Para que as pessoas que entrarem aqui, doentes, saiam curadas. Aquele que entrou cego, sai enxergando, o paralítico sai andando. E não é porque ele ficou numa fila de oração. Pensa, não haverá tempo para a fila de oração. É o poder de Deus vindo e as pessoas se convertendo e sendo curadas, e você tem que estar pronto para ministrar, para ajudá-las a ficar firmes no caminho. Então, comece agora. Não pense que a sua vida não tem valor. Não deixe o diabo trazer o passado para o presente. Você morreu em Cristo, ressuscitou nele. Eu não sou mais a mesma pessoa. Nem você é mais a mesma pessoa. Nós temos que começar a mudar a nossa maneira de pensar. Porque Satanás é o nosso adversário. O mundo é nosso adversário. A carne é nosso adversário. As doenças são os nossos inimigos. A pobreza é nossa inimiga. Você tem inimigos. E você vence os seus inimigos com o louvor da sua confissão. Você louva a Deus. Aonde você está, diante das situações que você enfrenta. Eu fiquei muito feliz de ver um jovem, ele não é mais um jovem, hoje ele é um pastor.
experiências maravilhosas que ele teve com o Senhor, na conversão dele. Ele não tinha, ele com os irmãos, a mãe faleceu, não tinham nada para comer. E ele foi batizado com o Espírito Santo. E aí a pessoa que falou de Jesus para ele disse assim, olha para ele, se você orar muito em línguas, se você realmente se edificar, você vai ter tudo de Deus. Você vai pensar como Deus, as coisas vão mudar. E naquele dia ele ficou adorando a Deus, ficou adorando no quarto dele, não tinha nada para comer. E ele saiu, os irmãos não estavam em casa, estavam procurando trabalho. E quando ele saiu, ele voltou, porque ele esqueceu uma chave. E a hora que ele entrou na sala, em cima do sofá tinha uma cesta básica enorme, que só acabou quando eles arrumaram o emprego. E aí, quando ele olhou tudo aquilo, e ele ficou pensando, mas Deus, quem entrou? Quem trouxe isso? E aí Deus disse a ele, eu sou aquele que trago à existência aquilo que não existe. Deus traz à existência o que não existe. Mas temos que ter um coração de criança, como uma criança que confia no Pai. Nós temos que confiar no nosso Pai. Ele não é homem para mentir. Ele sabe o quanto você custa, Ele sabe onde você mora, Ele sabe como você pensa, Ele sabe o que você faz, Ele sabe se o seu coração pertence a Ele ou não, se você está confiando nele para tudo ou não. É por isso que você não tem que andar por aí sobrecarregado, preocupado. O que Jesus disse lá em Mateus 5, 6, 7? Um sermão poderoso e maravilhoso. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e o resto te será acrescentado. Você acha que Deus não pode trazer clientes para você? Bons pagadores? Você acha que Deus não pode suprir a tua necessidade? Você tem que ficar sobrecarregado, nervoso, angustiado, se rebelando contra a palavra? Não! Basta você buscar em primeiro lugar o reino, colocar a sua casa, sua vida em ordem. O sentido de você realmente aquilo que está errado, você sabe o que está errado, abra mão disso, deixa para lá, porque isso vai te destruir, vai te impedir de continuar caminhando. Fale a verdade. Deus só pode agir na verdade. Ele não combina com a mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás é o pai da mentira. Comece a confessar quem você é em Cristo. Quem você é? Eu sou a ajudadora idônea do meu marido. Eu tenho vestes de força e dignidade. Eu não tenho medo do amanhã. Os meus filhos são ensinados do Senhor e grande a paz sobre os meus filhos. A minha empresa prospera porque o Senhor é comigo. Tudo que eu faço prospera porque eu tenho buscado a Ele em primeiro lugar. Eu medito na palavra, eu conheço a palavra, eu falo a verdade. Eu oro pelos meus inimigos. Eu não amaldiçoo as pessoas. Eu não fico procurando os defeitos das pessoas para expor, para humilhar. Pelo contrário, eu fui chamada para abençoar. O peixe morre pela boca. Quem você é? Você representa o céu na terra. Quando as pessoas te veem na rua, como que você procede? Porque se você procede de qualquer maneira, como que você vai poder falar de Jesus para essa pessoa? Se você é partidarista, como que você vai anunciar o Evangelho? Jesus não te chamou para anunciar um partido. Jesus te chamou para você anunciar o Evangelho. Pensa. Se você levanta uma bandeira, como que você vai anunciar o Evangelho para aquele que não pensa naquela bandeira como você pensa?
Nós temos que começar a entender quem somos. Estamos aqui representando o céu, saímos da morte para a vida. Por isso temos que alimentar o nosso homem interior, orar, adorar a Deus. É a nossa carne que nos impede. Você não tem que ficar com medo do diabo. Por quê? Porque ele foi derrotado. É só você ler Apocalipse, você sabe o final do diabo. Está escrito lá. Todo mundo sabe o final da história. É só você pegar o livro, abrir o último capítulo, está lá toda a história final. Ele será lançado no lago de fogo. O inferno não vai existir para sempre, como o céu não vai existir para sempre. O céu não é a última parada. Deus criou um novo céu, uma nova terra para nós. Pensa, você vai arriscar tudo a troco do quê? De um casamento? A troco de uma amizade? A troco de dinheiro? No céu e no inferno não existe dinheiro. Dinheiro é só para a terra. E é um tempo muito pequeno perto da eternidade. Pensa comigo. O que Jesus veio fazer? Jesus veio casar? Não. Jesus veio construir um império financeiro na terra? Não. Ele veio te salvar e me salvar. Ele foi no inferno para você não ter que ir. Então, por que você vai querer ir se ele já foi? É só você começar a pensar nas mudanças necessárias para você. Nessa noite eu quero te encorajar a buscar a Deus de todo o teu coração. Eu quero te encorajar a entrar no seu quarto e falar com o teu Pai Celestial porque Ele te ama e não vai te negar nada. Tudo que você pedir a Deus de acordo com a vontade dEle, Ele vai te dar. E como que eu sei a vontade de Deus? É só você ler os 4 evangelhos. Tudo que Jesus fez foi a vontade de Deus. Jesus colocou doença em alguém? Não. Jesus tirou as doenças das pessoas. Então Deus coloca doença nas pessoas para elas aprenderem alguma coisa? Isso é real? Isso é mentira. Não é verdadeiro. Deus cura as pessoas. Deus mata pessoas? Não. A morte não iria existir. Por que a morte entrou no planeta? E tudo morre. Os animais morrem, as plantas morrem, nós morremos. Porque Adão pecou. O salário do pecado é a morte. Comece a pensar na sua vida. O que é a sua vida? O que Deus tem preparado para você, só para você. Você é único para Deus. O universo inteiro. E o diabo quer nos destruir. Ele odeia você e a mim, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Mas você tem que ter medo dele? Não. Quando Jesus olhou, ele disse: o príncipe deste mundo está vindo, mas eu não tenho em mim nada que pertença a ele. Não deixe o diabo encontrar em você nada que ele possa pegar como gancho. Por isso andamos em santidade, oramos no Espírito, lemos a palavra. Se erramos, levantamos, sacudimos a poeira e continuamos. Falamos a verdade de quem somos. Somos sarados, curados. Somos perdoados, por isso podemos perdoar as pessoas. Estamos aqui porque existe um objetivo. Qual é o objetivo? Levar pessoas para o céu conosco. Permitir que Deus use a nossa vida para tocar outras vidas. Então você é muito precioso, muito preciosa ao Senhor, muito. Não vamos deixar que a nossa carne esteja mandando em nós. Vamos falar sempre a verdade. Deus é Pai do nosso homem interior. Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores, que são todos aqueles que nasceram de novo. Aqueles que não nasceram, eles adoram tudo, adoram planta, adoram pessoas. Tentam adorar a Deus, mas eles não têm a mesma natureza. Não é da família. É muito comum hoje você ver as pessoas pela... Isso é uma deformidade também, não é uma coisa boa.
As pessoas hoje tratam animais como se fossem da família, como se fossem filhos. Deixam herança para os animais. É que são capazes de machucar uma pessoa para não machucar um animal. É capaz de ofender alguém porque aquela pessoa fez qualquer coisa para o animal que ela não quer. Não estou dizendo que você deva tratar mal os animais, não é isso. Mas as pessoas estão mais apegadas aos animais do que as pessoas. Isso o diabo é muito astuto, ele muda valores. E muda valores em tudo. Deus é Deus, Criador do céu e da terra. Você não pode achar que uma vaca é Deus. Mas como que o diabo conseguiu fazer num país inteiro, a Índia, colocar a vaca como se fosse um Deus? Pela mente. Onde está a prisão? Na mente? Assim como o homem pensa, assim ele é. Por isso que nós renovamos a mente com a palavra de Deus. Deus é Deus, aonde a palavra dele deve ser firmada no nosso coração. Ele não vai negar nada a você e a mim. Agora, o que você está confessando a respeito de você mesmo? Olhe para você, você é filho de Deus, você é sarado, você é livre, você é perdoado. O seu corpo não manda em você. Você pode submeter a sua carne à verdade da palavra. Quem é o seu marido? A minha casa é abençoada. O meu marido é um homem de mãos santas. Eu não vou mais olhar para o meu marido desse jeito. Eu não vou mais olhar para a minha esposa desse jeito. Eu nasci de novo. E a palavra de Deus diz que um homem santo santifica a esposa santa santifica o marido. Eu vou colocar a minha casa em mudança e transformação pela minha fé. Então, fé pertence aos santos, aqueles que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo não tem fé. Tem qualquer coisa menos fé. Por isso que a fé está firmada em uma verdade. É muito lindo você ouvir as pessoas dizendo, todos os caminhos levam a Deus, Deus é bom, tudo é bom, Deus está em todos os lugares, cada um tem a sua maneira de acreditar em Deus, e Deus aceita. Não, Deus não aceita. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Aceitou o sacrifício de Abel, não de Caim. Porque tem que ser segundo a palavra de Deus. Porque ele é muito egoísta ou muito egocêntrico? Não. Porque ele te ama. Ele sabe que Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás foi derrotado. E tudo que Adão deu para Satanás será destruído. Não adianta as passeatas, não adianta você tentar mudar a atmosfera. Porque o mundo está morrendo, foi julgado. Por isso que aquilo que é mais importante são as pessoas. Você não deve machucar pessoas. Você não foi chamado para machucar pessoas. Você foi chamado para abençoar pessoas, ministrar as pessoas. Falando a verdade. Vamos voltar aqui para o texto e nós vamos orar nessa noite. Olha o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Eu sou o Cristo, eu sou o ungido. Cristo significa ungido de Deus. Eu sou um enviado de Deus. Então, nessa noite, vamos começar a pensar diferente. Não vamos olhar as coisas e achar que está tudo perdido. Você tem a resposta. Você pode mudar do dia para a noite, em frações de segundos.
Porque nós vivemos em um tempo chamado hoje. Hoje é o melhor dia para você mudar, para você buscar a Deus, para você andar nessa verdade. O diabo tem medo de você. O diabo tem medo que você passe tempo orando, que você ore a Deus a favor da sua casa, da sua família. Não deixa teus amigos irem para o inferno. Ore por eles. Viva o evangelho diante deles. Seremos perseguidos? Sim. Não você, a verdade que está em você, que o diabo quer destruir. Não é você, é a verdade que está em você. Então imagina como será Lins daqui a algum tempo, quando verdadeiramente o poder de Deus for vir sobre a cidade. Um grande mover do Espírito. Vai ter pessoas doentes em Lins? Não, porque você está aqui, porque eu estou aqui e Deus está em nós. Haverá pessoas perdidas pelas ruas? Não. Haverá pessoas dependendo de drogas para se sentirem felizes? Não, porque elas vão ter a verdadeira alegria no coração delas. A verdadeira felicidade que está em Cristo, na nova natureza que temos. Porque tudo vai passar. Então não fique olhando as coisas deste mundo. Olhe aquilo que a palavra de Deus diz para você. Olhe para o céu. Amém? Vamos orar nessa noite. Não sei o que você está precisando. Mas você é um verdadeiro adorador. Você nasceu de novo, então você é um verdadeiro adorador. Então o verdadeiro adorador não é aquele que está tocando ou cantando ou chorando no altar. Verdadeiro adorador é aquele que nasceu de Deus. Então fecha teus olhos nessa noite e pensa no quanto Deus te ama. Pensa no quanto você ama a Deus. Quanto você ama a Deus. Quanto você ama a Deus. Você confia nele. Você crê que ele existe. Você crê que ele está olhando para você. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele pode ir aonde você não pode. Ele pode alcançar o que para você é impossível de alcançar. O teu braço é curto para estar lá na sua casa, para estar em qualquer outro lugar do mundo, não o braço de Deus. Então faça a escolha nessa noite. Escolha a vida e não a morte. Escolha ser amigo de Deus, porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então existem muitas coisas que você pode agradecer a Ele nessa noite. O diabo é um mentiroso. Ele não tem nada para você. Ele só tem morte. E você tem vida em Cristo. Pai, nessa noite te adoramos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo. Um Deus santo. Tu és maravilhoso. Príncipe da paz. Maravilhosa paz tem todo aquele que em ti confia. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão comigo pela internet. Elas recebem milagre, porque elas confiam em ti. É sobrenatural, é milagre. Só o Senhor muda corações. Só o Senhor pode deter a insensatez da carne do homem. Pai, que a insensatez da carne deste homem, dessa mulher, seja detida pelo poder da tua palavra. Toda operação das trevas contra nós, nessa noite, contra a nossa casa, contra nós, seja nada. Toda operação maligna contra nós, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, contra o nosso trabalho, toda operação das trevas, nós existimos agora. Existe um nome que é sobre qualquer nome, o nome de Jesus. É esse nome que chamamos nessa noite, é o teu nome que chamamos, Jesus. É o teu nome, Jesus. É o teu nome que é exaltado neste lugar. Só o teu nome, somente ao teu nome damos honra e glória. Somente ao teu nome, somente ao teu nome damos honra e glória. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor que nos prospera, Tu és o Senhor que nos levanta, que nos faz andar sobre as águas, Tu és o Senhor que afasta de nós todo o pecado,
Cadeias do inferno sejam quebradas agora. Todo tormento vai embora. Todo tormento na nossa mente vai embora. Toda condenação, acusador do inferno, você é repreendido nessa noite. Pelo poder de Cristo, podemos deitar e dormir em paz a noite toda. É uma noite de paz para nós. Vamos deitar e vamos dormir em paz, porque somos filhos e filhas de Deus. Fizemos a escolha. Nós amamos o nosso Pai Celestial. Nós confiamos em Ti, Pai. Tu és o nosso bom pastor, nada nos falta. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és a nossa força nessa noite. Tu és o bálsamo sarador. Tu és aquele que traz revelação. Tu és o Senhor que nos levanta, que fecha a boca dos leões. Muito obrigada por essa noite, aonde a Tua palavra, Pai, penetrou nos nossos corações. A Tua palavra trouxe entendimento. Nós podemos saltar as muralhas, não temos medo. O Senhor está conosco. Tu és o Senhor que cura, que sara. Tu és o Senhor que nos sara. Muito obrigada pela manifestação de cura nessa noite, neste lugar, Pai. Tu és o Senhor que sara. Eu digo, seja curado, seja curada. Eu digo, seja sarado, seja sarada. Que as tuas emoções sejam curadas. Que a tua mente seja sarada. Toda operação maligna no nosso meio seja destruído. Obrigada, Pai, podemos andar em paz. Tu és o Senhor da paz. Eu chamo do norte, do sul, do leste, do oeste, toda a provisão. Os nossos celeiros transbordam de provisão. Obrigada, Pai, pela provisão derramada sobre nós neste lugar. Obrigada pelos celeiros fartos. Chamamos do norte, do sul, do leste e do oeste toda a provisão necessária. Muito obrigada por essa noite de paz, Senhor, de muita paz, de muita alegria. Não temos medo. O Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta. Tu és o nosso protetor. Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que nos dá a direção. O Senhor nos dá a direção. Obrigada pela nossa casa abençoada. O Senhor abençoa o nosso lar. No nome de Jesus Cristo. E a igreja diz, amém.